Boa noite, igreja. Graças e paz. A paz do Senhor Jesus. Amém. Você que está aí no YouTube, você que está aí no Instagram, que bom poder chegar na sua casa, que bom poder pegar seu intervalo do horário de almoço, que bom conseguir fazer parte do seu café da manhã, ou de qualquer hora aí você tirou um minutinho para poder ouvir um pouquinho da palavra do Senhor, poder estar em comunhão com Ele. Amém? Você também nos visita, boa noite. Temos presenças ilustres aqui hoje, e bem bonitas por sinal, mas a gente vai ver daqui a pouco quais são essas presenças. Mas a presença mais importante aqui hoje é do Senhor Jesus, é de Deus, que já está aqui, já estava esperando a sua presença, estava esperando a gente chegar, estava esperando esse horário para a gente poder juntos em louvor adorar o seu nome. Amém? Amém. Que bom que você veio preparado. Quero te lembrar para colocar o celular para vibrar. Deus falou através de diversos instrumentos durante a Bíblia, mas pelo celular ainda não. Segura um pouquinho. Vou convidar você a respirar, abaixar sua cabeça um minutinho agora, esquecer tudo que está acontecendo lá fora, esquecer que teve jogo, seu time ganhou ou perdeu, esquecer que você pegou um pouquinho de chuva para chegar aqui, esquecer um pouquinho de como foi a sua semana, de tudo que foi agitado, com certeza, e colocar diante de Deus a sua vida. Amém? Separe um minutinho. Amado Deus, Pai, nós te louvamos, Pai, por teu amor, por tua bondade, Pai, por tua presença aqui em nosso meio. Sabemos, Pai, que dormimos, que acordamos, que almoçamos, passamos por esse dia porque o Senhor tem nos sustentado. Te louvamos, Pai, por teu amor, te louvamos, Pai, porque o Senhor tem sido conosco em momentos difíceis, em momentos de alegria, em todas as situações que enfrentamos, podemos sentir a tua mão agindo com poder e fidelidade em nossas vidas. Por isso estamos aqui, Pai, dispostos a te render louvor, a te adorar, te entregando as nossas vidas. Recebe esse culto, Pai, em tuas mãos, recebe o nosso louvor, recebe, Pai, agora toda a nossa adoração que depositamos no seu altar. Estamos aqui unicamente, exclusivamente, para adorar o seu nome. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor se faz presente. Obrigado por escutar as nossas orações, por receber os nossos corações, Pai, que estamos derramando diante de Ti. Abençoa o nosso culto, que possamos, Pai, não assistir um culto, mas sim prestar culto a Ti. Te pedimos e te louvamos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Dia 25 de agosto, uma data que para uns é muito importante, para outros você não faz nem ideia do que foi, né? 25 de agosto é dia do quê? Dia do soldado. Não está errado não, cara. Está certinho. Para quem serviu o exército igual eu servi, para quem é militar, a gente sabe que o dia 25 de agosto é comemorado o dia do soldado. Não está errado também não. Mas aqui a gente separou para comemorar o dia do... Alguém falou baixinho aí do embaixador do rei, né? E aqui a gente tem alguns. Só que você já parou para pensar o que é ser o embaixador do rei? O Ferrari vai transcorrer com a gente, o pastor Ferrari vai depois. Mas agora rapidinho, viu? Não vou roubar sua fala não. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. O texto será projetado aqui pela Maria Eduardo, pela Duda. 2 Coríntios 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém. Que mensagem é essa, né? Nós somos embaixadores, nós temos compromissos, e um deles é, com certeza, né, ser representante do Senhor aqui na terra. Só que entre eles, os embaixadores têm um compromisso que diz o seguinte: e vê só, esses meninos novos estão fazendo esse compromisso e muita gente que já é velha de igreja não segue. Esforçar-se por uma vida digna do embaixador do rei, guardar os lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão, conservar o corpo limpo e pronto para o serviço.
estudar a vida de grandes embaixadores do Rei na Palavra de Deus e nos livros missionários, dar tudo o que puder para o sustento de missões e pelo trabalho dos embaixadores do Rei, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra, ser leal a Cristo, viver para Ele e servi-lo sempre, ter uma vida pura, dizer sempre a verdade, corrigir os erros e seguir a Cristo, o Rei. Muito bonito, né? E muito difícil também, porque esses meninos estão aqui se propondo a fazer toda semana, porque eles estão sendo ensinados a fazer. É tão difícil que tem gente que é adulta e não consegue colocar em prática. É um discurso muito bonito e tem que ser trabalhado aos poucos, na cabeça das crianças, na cabeça dos adolescentes, na cabeça dos jovens, né, dos pré-adolescentes. Isso aí fica marcado, é decorado, é levado para o coração. Mas além disso, a gente tem que colocar isso na cabecinha deles, para poder eles continuarem sendo esses representantes do Rei, esses embaixadores do Rei na terra. Amém? Amém. Antes disso aí, respira aí. Isso aí foi só para a gente abrir, viu? Só para te situar o que está acontecendo hoje. Então, quero te lembrar também que nós temos culto toda quarta-feira à noite, culto de oração. Fechou? Quinta-feira de manhã, amanhecer com Deus. Domingo, pela manhã, é EBD. E domingo à noite, o culto e as atividades da igreja que estamos celebrando hoje. As mensageiras, todo domingo voltou, cara? A domingo mesmo, né? 17h30. Deixou os embaixadores do Rei, terça-feira, 19 horas. E aquela atividade que a gente está fazendo lá no seu site com o Léo, segunda-feira, 19 horas também. Mande seu filho, incentive seu filho. Você viu como é que é legal o discurso, mas sem sua experiência prática, a gente não consegue desenvolver. Quero convidar o Diácono Oswaldino e o Ministério do Louvor para a gente cantar um hino nesse momento. Boa noite, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor. 456, o estandarte desta igreja. É um hino bonito, ritmado, bastante conhecido. Vamos todos cantar, fazer um grande coral aqui neste momento, ok? Pois até o fim do mundo, Cristo mesmo reinará, e o domínio
seja sempre. Amém. Essa bandeira que a gente está levando, né? Os embaixadores do reino levam uma bandeira de um time de futebol, não levam uma bandeira da Igreja Batista aqui na Ilha das Flores, a gente leva a bandeira, o estandarte do Reino dos Céus. Amém? Quero convidar o Ministério do Louvor para a gente juntos cantar, né? Continuar adorando o Senhor através dos louvores. Boa noite, igreja. Boa noite. Graças e paz, amém? Amém. Convido a igreja a se colocar de pé para estarmos louvando a Deus. Mais um culto de adoração. Amém? Amém. Quem aqui está disposto a louvar a Deus para sempre? Amém? Glória a Deus. Vou perguntar de novo, só para fazer uma enquete. Levanta as mãos aí. Quem está disposto a louvar a Deus? Levanta as mãos aí. Então vamos louvar o amor dele para sempre? Amém. Vamos lá, cantar o amor dele para sempre. De alegria eu canto, segundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor sempre, cantarei teu amor sempre, cantarei teu amor sempre, cantarei teu amor, cantarei teu amor sempre, cantarei teu amor sempre, cantarei teu amor sempre, cantarei teu amor, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Amém. É isso que a gente vai fazer lá no céu. Nós vamos cantar o amor dele pra sempre. Glória a Deus. Amém? E nós vamos estar louvando sempre a Deus. E toda vez que a gente for falar a respeito desse amor, nós vamos falar sempre através da fé que temos em Cristo, da fé que é capaz de mover montanhas, derrubar muralhas. Aquilo que a gente lê e estuda no Antigo Testamento continua sendo verdade. Pode não ser de forma visível, mas que ele ainda opera da mesma forma, de forma às vezes psicológica. Aquela muralha que você tem ali, pode crer que Deus vai estar derrubando, amém? Amém.
Conseguir fazer essas coisas em nome de Jesus. E por causa das maravilhas que Deus faz em nossas vidas, às vezes é até pouco o que a gente tem a oferecer. É muito pouco. Parece até clichê chegar aqui toda vez, todo ministro de louvor comenta que Deus, o que a gente faz para Deus é pouco. Mas a verdade é que todos os dias a gente faz realmente pouco. Pouco. Porque às vezes a gente não comenta com o nosso próximo as maravilhas que Deus tem feito. E quando a gente abre a boca para testemunhar e fala, poxa, Deus fez uma maravilha para mim, Deus conseguiu me livrar de alguma situação horrível, mas eu estou aqui. Isso faz com que a pessoa se aproxime mais de Deus. Hoje, Deus conta com a sua voz, para estar alcançando vários corações por aí. E o que a gente tem feito? Como a gente pode fazer para estar melhorando
Por isso que a gente vem em busca, todas as vezes vem, adora a Deus. E o que a gente pode cantar é que nossa vida vai ser sempre para o louvor de Deus. Isso é você se consagrar. Isso é você pegar e falar bem assim: Deus, eu estou entregando a minha vida para Ti e estou recusando todo o restante. Então vamos cantar para que não seja só uma voz, mas que a gente seja mais que uma voz, louvando a Deus. Amém, meu Deus. Mais que uma voz, mais que um amor, que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Possamos ser mais do que uma voz para estar clamando as maravilhas do Senhor, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, mas com o mesmo espírito de adoração, nós estaremos aqui entregando os dízimos e as ofertas.
que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus e o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus e adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, e me entregar, e me entregar, e me entregar. Amém. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar devolvendo, Deus, o dízimo, estar ofertando, Deus, para a tua casa. Senhor, que nunca falte, ó Deus, nos nossos lares, ó Pai. Que o Senhor mesmo faça maravilhas, ó Pai, nas nossas finanças. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja continuando a nos abençoar. Porque sei, ó Deus, que aquele que é fiel, nada faltará. Assim diz a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Agora a gente apresentou os nossos louvores a Deus, né? Já apresentou as nossas vidas a Deus. Apresentou a sua? Só que lembra que eu falei que a gente tinha uma visita hoje especial? Vocês não lembram não? Eu falei no começo? Né? E falei que a gente apresentou a nossa vida a Deus. Falou? Quero convidar o pastor Leomar aqui agora. Porque ele vai apresentar uma pessoa que Deus já conhece, só que muitos de nós não conhecemos ainda. Né, pastor? Eu mesmo nunca tinha visto não. É bonito, viu? Puxou o papai, puxou a mamãe. Falar que puxou o vovô, senão não. Puxou o vovô também, já. Puxou. A paz seja convosco, meus amados irmãos. Glória a Deus. A paz seja contigo que está aí no nosso Instagram. Seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar com você, viu? Todas as noites de domingo. A paz seja com você que está aí no nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Como é bom chegar aí na sua casa. É, de fato, de verdade, hoje nós temos a apresentação especial dos novos integrantes desta igreja. Eu estou falando do pequeno Noah. Eu queria convidar o seu pai, a sua mãe, seu pai e sua manhinha, Karine, João e o pequeno Noah, para nós apresentarmos ao Senhor Jesus. Você que está em casa aí, deixa eu te explicar. Como diz o povo, né? Como diz o dito popular, né? Os crentes não batizam, os crentes batistas não batizam bebê assim, pequenininho desse jeito. Nós fazemos o que foi feito com Jesus, e na época de Jesus, né? Que era a apresentação ao Senhor. A apresentação é a consagração da criança ao Deus Todo-Poderoso. A esse Deus que nós estávamos aqui louvando, celebrando, é a esse Deus que nós vamos apresentar o pequeno Noah. Mas Noah, antes de... Ih, rapaz, eu esqueci de combinar com ele para ele não chorar. Ah, tudo bem. Quando eu apresentei Jonas não chorou, então... Então vamos lá. Como eu sempre gosto de fazer, eu sempre gosto de apresentar o bebê, sempre fazendo uma reflexão para os pais, né? Só que a reflexão para os pais hoje não é só para João e para a Karine.
A reflexão que eu quero fazer é também com vocês, que está aqui, que é pai, que é mãe, que já está esperando o seu pequenino, né? E daqui a pouco é a vez de vocês dois. Para você que está aí no nosso canal, que é pai, que é mãe, que vai ser, preste atenção. Você está aí no nosso Instagram, preste atenção no que eu vou te dizer. Bem, a palavra do Senhor diz que o Noa é como uma flecha na mão do valente. A Bíblia diz que a criança, o fruto do ventre, é como uma flecha na mão do valente. O valente era aquela pessoa especialista, o flecheiro era aquele especialista em pegar o arco e acertar a flechada onde tivesse, de onde ele tivesse. E aí a gente chama isso de alvo, né? De alvo. Você que é pai, você que é mãe, que está aqui, que está online, este pequeno Noa aqui é a flecha. Este aqui e esta aqui são os flecheiros. E esse menino há de acertar o alvo. E quem é o alvo? O caminho certo, né? O alvo é as coisas certas da vida. E como é que ele vai acertar esse alvo? Como é que eles dois vão ser bons flecheiros? Aí, eles vão precisar do arco, que é a palavra. Sem este arco aqui, esses dois flecheiros vão ter grandes dificuldades. Pastor, mas o senhor mesmo disse que o senhor não nasceu em um lar cristão. Então o senhor não foi apresentado como Noa está sendo. Isso quer dizer então que o senhor não foi uma flecha na mão do valente. Sim, irmãos. E foi justamente por causa disso que eu sofri tanto na minha vida. Infância, adolescência, até metade da minha juventude. Como eu fui um menino que sofri, que quebrei a cara nas esquinas da vida, porque os meus pais não eram bons flecheiros e não tinham o arco que era a palavra de Deus. Diferente de vocês. Diferente de você, João, que a Bíblia diz que você é o sacerdote da sua casa. Isso quer dizer que se João e Karine não tiverem o arco, eles podem lançar o Noa? Pode. Mas vai acertar no alvo? Não. E vai ser dolorido ainda para Noa. Noa? Vai ser dolorido, meu filho, para você, como foi dolorido para mim. Como foi dolorido para alguns de vocês, para você que está online aí, que não teve o seu pai e a sua mãe com a sabedoria do arco. Mas tem notícia boa também, Karine. Calma. Não vamos botar medo em Vive mais Reginaldo, não. Calma. Tem notícia boa também. Qual, pastor? Além dessa, você tem alguns aliados. Primeiro, tem os seus pais e os seus pais. Para começo de conversa, sua mãe agora toda quarta só fala desse menino. Agradecimento é só que é vó, que Noa, que nem fala mais de vocês de casa. Já fico logo sabendo, vou entregar logo aqui. Vocês sabem que eu não sou baú. Os seus pais e seus pais, eles vão ajudar vocês. Agora, gente, olha como é tão sério. E a gente às vezes não leva isso tão a sério, mas precisa levar. Todo mundo que eu celebrei casamento aqui, e todos que eu vou celebrar, inclusive esses dois aqui que eu celebrei, num dos temas da grade do curso que eu dou pré-nupcial é a bênção dos pais. Se os pais de João ou os seus pais não tivessem abençoado o casamento de vocês, certamente eu teria dito para vocês: não casem. Porque a bênção dos pais é muito importante. Menino, menina, você que está online aí, se seu pai ou sua mãe reprovar sua noiva, meu irmão, vá por eles. Porque os pais de Deus
andam assim. Isso não é só implicância de sogra, não. Eles têm um sexto sentido lá de não sei aonde, que a gente não sabe explicar, né? Mas você passou no sexto sentido lá de Jonas e de Cida, e deu tudo certo, eles abençoaram. Mas onde que eu quero chegar? Abençoaram a união lá e agora abençoarão aqui. No processo que nós chamamos de educação. Irmãos, na verdade, educar é um trabalho retado, não é não? Não é só o gasto, não, né? É um trabalho retado. Tem hora que esse menino que nos dá tanta alegria, nos faz dar uma raiva, não é isso? Nos dá vontade de dar um griscão, meu Deus, não sei o que eu faço, mas não é? Mas se tiver a instrução da palavra, meu irmão, esses perrengues vai ser quase nulo. Não digo que não vai ter não, porque a gente sabe, né? A natureza humana é terrível. Está dizendo não pegue, não abra a porta para estranho, aquela coisa que alguém sempre fez, né? Pois bem, para fechar a apresentação de Noa, se é que eu posso fazer isso, tá, Karine? Se é que eu posso, viu, João? Mas se vocês puderem, ouçam o que eu vou dizer. Karine não foi uma menina que teve tudo. A gente conhece mais ou menos a história de Karine, né, Karine? João também. João lá do topo, só tem cara de rico, mas não é pobre. Mas se eu puder dar algum conselho para vocês dois, por favor, não esqueçam desse dia. Pode até ser duro e esquisito o que eu vou dizer. Se vocês não quiserem ouvir, não tem problema. Mas se puderem, ouçam. Não deem tudo para Noa. Deixa ele passar uns perrengues de vez em quando. Quando ele quiser aquele tamanho e tal, você fala, não, hoje eu não posso comprar não. Isso vai fazer um bem retado para ele. Às vezes a gente estraga os nossos filhos quando a gente dá tudo que ele precisa e tudo que ele quer. E tudo que ele quer nem sempre é tudo que ele precisa. Tem coisas que é importante você deixar o menino passar aquele perrengue. Embora você possa dar a bicicleta que ele tanto quer, manda ele juntando aquelas moedas que você vai dar até ele mesmo poder comprar. Isso vai fazer muito bem para ele. Se você cria um menino já assim, desde pequenininho, você já começa a ensinar ele a valorizar as pequenas coisas da vida. A gente sabe, nós três somos adultos, como isso faz mal, ter tudo, né? Veja aí os grandes. Eu sempre gosto de usar o exemplo das pessoas milionárias. Olha que coisa chata. Você poderia dizer assim, poxa, se eu pudesse, eu ia trocar de carro hoje, amanhã de manhã. Aí você lembra assim, poxa, eu posso, né? Se eu pudesse, eu ia morar em Miami. Eu posso. Ainda posso comprar um jardim para vir para o culto na ilha e voltar todo dia de noite. Dormir de madrugada em casa. Seria muito chato a vida assim. Pensa. Então, quando o menino, se você puder dar, e ele, de vez em quando não dê não. Deixa ele não ter. Deixa ele passar uns perrenguezinhos da vida. É por isso que vocês são tão cascudos. É por isso que hoje eu e você está aqui. Porque a gente passou por essas coisas da vida e isso fez a gente ficar forte. Quando a gente vai falar, vem aquela lágrima no olho, não sei o quê, mas a gente fala assim, não, mas foi bom eu ter passado por isso, não é? A gente não diz que foi bom? Pois é. Que Deus em Cristo te abençoe então, e que você, em nome de Jesus, possa pegar o exemplo aqui da apresentação de Karine e de Joãozinho, do pequeno Noa, e pegue essa palavra para você. Não dê tudo que o seu filho precisa. Isso não faz bem para ele. Tá certo? Bem, minha ajudante me abandonou hoje. Tá aqui. Ai, graças a Deus. Vem, meu bem, me salvar. Porque eu não combinei nada com Noa. Então ele pode chorar aqui na hora que eu pegar ele. João, eu estava conversando com ele aqui. Bem, eu queria convidar então os patriarcas. Matriarca, venham cá, por favor. Cida, Jonas. Karen, dê o celular para outro. Venha para cá também, você. Venha você também, Sofia, que é agregada. Está pensando que é só na hora de comer a pizza, filar a pizza dos outros? Venha para cá para a gente orar por essa família toda e apresentar a filha desse pequenino e ficar com a foto linda aí. Meu bem, pega o pequenino novo. Pastor, é que eu tenho um pouquinho de medo de pegar o menino molinho assim, entendeu? Eu fico com medo, E eu não combino com ele para ele não chorar, e ele pode chorar, entendeu? Amém? Noa, Deus te abençoe, Noa. Que você seja uma bênção, viu, meu filho? Sempre. Vamos orar?
Aí eu peço que vocês fiquem de pé, meus irmãos, e você com a sua mão de profeta possa estender sua mão para cá, para a vida do pequeno Noah, e consagrarmos juntos a vida deste pequenino ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, ó Deus, por tua bondade, por teu imenso amor, por tua graça, por tudo que o Senhor tem feito na vida de Karine, na vida de João, na vida do pequeno Noah, na vida desta família. Senhor, o Senhor é tão bom, porque desde que Noah chegou, a vida desta família nunca mais foi a mesma, e nunca mais será. Noah daqui a pouco será um junior, um adolescente, um jovem, um adulto, passará por todas as classes da igreja, aprendendo acerca do Senhor ao qual ele está sendo apresentado nesta noite, e um dia ele será um ancião, e em nome de Jesus, assim como Davi, ele também dirá: eu fui moço, hoje sou um velho, e nunca vi um justo e a sua descendência mendigar um pão, porque o Senhor é bom e cuida da gente. Portanto, Senhor, eu quero apresentar a vida dele ao Senhor, quero consagrar ele no nome do Senhor Jesus Cristo a ti, ó Deus, e te peço que o Senhor tome a vida desta criança em tuas mãos, que o Senhor guarde ele por onde quer que ele andar. Todas as vezes que ele estiver longe dos olhos dos seus pais, dos seus avós, da sua parentela, ele nunca estará longe dos teus olhos, Senhor. Amém. Guarda ele, Senhor, protege, fortalece, faz com que ele agora cresça na graça e no conhecimento do Senhor, Pai. Assim nós te oramos, consagrando a vida do pequeno Noah ao Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Amém. A paz seja contigo, irmão Noah. Deus abençoe. Aê. Graças a Deus. Então acho que ele não ia chorar comigo, não. Um abraço, cara, mãe. Eita! Noite de festa, noite de alegria. Apresentação de Noah. Noah acaba de ser inserido em primeira mão para vocês como o mais novo embaixador do Rei da Ilha das Flores. Glória! Noah já está celebrando. Noah já está nascendo na embaixada com 75 anos. E para celebrar e contar um pouco mais sobre essa história para vocês, é que nossos queridos conselheiros, Guto Bianca, nosso seminarista, e o nosso querido Leonardo Bobbio, convidou nesta noite o pastor Everson Ferrari, que é uma das maiores autoridades da Embaixada do Estado do Espírito Santo, e vocês vão conhecer um pouco mais desse projeto, e nós vamos celebrar junto esta festa nesta noite. Meu pastor amado, ele é lá da Igreja Batista em Jardim Azteca. Por favor, achegai-vos, meu amado. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. A todos que estão presentes no templo, que estão assistindo aí nas redes sociais. Eu agradeço o pastor Mazinho, os irmãos conselheiros aí pelo convite feito a mim. Eu me sinto honrado. Não sou tudo isso que o pastor falou, não. Eu sou conselheiro, embaixador do Rei. E pastor também. Fui ordenado pastor tem pouco tempo. Sou pastor novo, pastor fresco. Tem 3 semanas. Sou casado, com a minha esposa é crente, me converti por intermédio dela, logo depois que a gente casou, isso há 23 anos. E de lá para cá temos exercido vários ministérios na igreja, mas o ministério que eu favorito, com certeza, é Embaixadores do Rei. Sou conselheiro dos Embaixadores do Rei na Igreja Batista em Jardim Azteca e sou vice-coordenador dos Embaixadores do Rei em Vila Velha. E eu saúdo essa igreja e digo que essa igreja é uma igreja abençoada. Por tantos motivos que vocês já imaginam, mas talvez por um que vocês nem imaginam que eu vou falar agora. Vocês têm aqui na igreja de vocês
a organização Embaixadores do Rei e a organização Mensageiras do Rei. É raro, é muito raro encontrar uma igreja que tem essas duas organizações. E nós vamos falar um pouco aqui sobre essas organizações, mais sobre os Embaixadores do Rei, obviamente. E vocês vão ver que realmente essa organização, as duas organizações são estratégicas para a obra de Cristo, para a vida da igreja. Eu louvo a Deus por essa igreja e pela possibilidade de estar aqui apresentando essas organizações aos irmãos. Amém? Eu queria que os irmãos... pode botar lá a apresentação? O tema da nossa mensagem vai ser a colheita real. Nós vamos falar sobre colheita. E por que real? Real porque vem do Rei Jesus. Né? Real também é porque as nossas organizações missionárias, embaixadores e mensageiras do Rei, é embaixador do Rei e mensageira do Rei, e o Rei é Jesus. Então tudo que nós fazemos, costumamos dizer real, né? Conexão real, né? Evangelismo real, enfim, tudo que nós fazemos, costumamos colocar o nome de real. E nós falamos aqui, vamos falar sobre a colheita que Jesus Cristo fala que é necessária fazer. Está em Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. Vamos fazer o seguinte, eu leio uma página, vocês leiam a outra, beleza? Vai ficar alternado, ficar bonito. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor a colheita e envie trabalhadores para a sua colheita. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, bendito seja o teu nome. Eu te agradeço, ó Deus, porque a colheita foi feita um dia e ela nos alcançou. E hoje, Senhor Deus, estamos aqui reunidos como teu povo, ó Pai. Assim como a chuva cai lá fora, ó Pai, e rega a terra e traz vida, nós cremos que o Espírito Santo do Senhor está sendo derramado neste lugar. E o teu Espírito Santo é a água que dá vida, a vida eterna, ó Pai. E nós pedimos, ó Pai, derrame abundantemente água sobre as nossas vidas, sobre os corações aqui presentes, sobre aqueles que estão assistindo nas redes sociais, ó Pai, para que neles haja vida, a vida verdadeira. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, deixa eu deixar a minha Bíblia aberta aqui, porque às vezes eu vou seguindo aqui o texto. Então, o texto, bom, o pastor falou sobre 75 anos dos Embaixadores do Rei, né? Os Embaixadores do Rei é uma organização missionária que há 75 anos surgiu no Brasil. Ela surgiu bem antes nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil nós temos 75 anos. E nós vamos falar um pouquinho dessa história. Mas antes de falar da história dos Embaixadores do Rei, é importante falar por que essa organização é importante. E esse texto que nós vimos, ele fala por que essa organização é importante. Nesse texto que nós acabamos de ler agora, Jesus Cristo revela três princípios espirituais que não estavam claros para as pessoas. Ele revelou. Olha só, na minha linguagem aqui, né, na linguagem de hoje, diz assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados, ensinava nas sinagogas, anunciava notícias sobre o reino, né, curava todo tipo de enfermidades. Quando ele viu a multidão, ficou com muita pena dela. Porque ela estava com fome? Não. Em outras ocasiões ele ficou com pena da multidão porque estava com fome, mas não era o caso aqui. Jesus ficou com pena dela. Por quê? Porque eles estavam aflitos e abandonados. Então, há uma verdade espiritual, há uma multidão aflita. Não porque está faltando dinheiro, não porque está faltando comida, mas porque não tem vida abundante neles. Então isso não estava perceptível para todo mundo. Ninguém estava vendo isso. Os discípulos olhavam ali e falavam assim: eles querem cura, eles querem comida. Não, Jesus Cristo falou, eles querem água da vida. Algo que não está visível, Jesus Cristo ensinou ali esse princípio. Depois ele fala uma outra coisa, né?
são como ovelhas sem pastor. E ele falou, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, olha só, existem os trabalhadores, aqueles que vão fazer a colheita. Existem aqueles que vão, que colheita é essa? Que colheita é essa, Jesus? Ele estava revelando algo aqui, vamos falar sobre isso. E outra coisa importante que ele fala aqui, olha, tem que orar para que o mestre da seara envie trabalhadores. Então, olha, outra coisa importante, os discípulos não tinham nem ideia, não sabiam que a multidão era faminta da água da vida, era sedenta da água da vida, não sabia que eles eram ovelhas sem pastor. A multidão, os discípulos não sabiam que era necessário enviar operários até eles, os operários para fazer a colheita. Eles não sabiam nem que era necessário orar para enviar operários. Nós já sabemos disso, já é tão comum para a gente saber isso, né? Mas vamos aprofundar um pouco esse texto para que a gente possa entender a importância da organização Embaixadores do Rei, das Mensageiras do Rei em nossa igreja. Então vamos lá então. Primeiro ponto ali, a multidão. Cadê a multidão? Primeiro grupo que nós vemos ali falando é a multidão. Essa multidão, Jesus Cristo fala que é a seara. O que é a seara, irmãos? A seara é aquela marca de presunto, gostosa, né? Também. O nome seara vem disso aqui. Né? Mas a seara que Jesus Cristo está falando é uma grande área plantada. É um campo de cereais. É um campo pronto para a colheita. Então Jesus Cristo falou, olha, essa multidão na verdade é um campo para a colheita. Então, irmãos, aqueles que ainda não foram alcançados por Jesus é um campo que nós temos que colher. Né? São pessoas que estão prontas para aceitar o Evangelho e entrar no reino dos céus. Jesus comparou elas. Olha o que Jesus Cristo falou dessa multidão. Falou, em primeiro lugar, elas são como ovelhas sem pastor. Irmãos, o que é uma ovelha sem pastor? Quando a gente fala em pastor e ovelha, lembramos do Salmo 23. Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Não é isso que fala? Deitar-me faz em verdes pastos. Quem é que leva a ovelha para um pasto verdejante onde ela pode se alimentar e deitar? É o pastor. Quem é que leva a ovelha para um local onde ela pode beber água e descansar ali e saciar sua sede? É o pastor. Uma ovelha sem pastor, ela não consegue encontrar água. Uma ovelha sem pastor, ela não consegue se alimentar, saciar a sua fome. Então, quando Jesus Cristo olha para elas, para aquelas pessoas e fala que elas são como ovelhas sem pastor, ou seja, são pessoas perdidas. São pessoas que não sabem para onde estão indo, são pessoas que nunca serão saciadas espiritualmente, nunca terão sua sede de Deus satisfeita, nunca efetivamente descansarão, porque ele usa alguns adjetivos interessantes. Dependendo da versão bíblica, essas palavras aqui aparecem. Eu botei aqui, por exemplo, essa palavra confusas. Não sei se na sua versão aparece essa palavra, mas na nova versão transformadora, essa palavra aparece, confusas. O que é confuso? É não saber para onde vai. As pessoas que não têm Jesus Cristo, elas não sabem para onde vão. Elas acham que sabem para onde vão. E a pior coisa que tem, irmão, é você achar que sabe, você achar que está certo, mas não está certo. E você vai seguindo por um caminho, não, mas eu tenho certeza. Aí você vai só aprofundando o erro. Até que chega um ponto que estou perdido. Foi isso que aconteceu outro dia, quando eu estava indo para um culto, numa igreja, e aí então, lá em Jacaraípe. E aí então estou indo, não sei o caminho, eu sei, de repente, me perdi. Se eu tivesse visto lá atrás, eu não tinha me perdido. As pessoas que não têm Jesus, elas estão confusas, elas não sabem para onde vão. Outro termo usado também na NVT, nova versão transformadora, é desamparadas. Desamparadas. O que é uma pessoa desamparada? Eu escrevi aqui, né? Peguei no dicionário. São pessoas que não têm quem as socorra. São pessoas que estão precisando de socorro, mas ninguém as socorre. São pessoas que estão precisando de um auxílio, de uma ajuda, mas elas não conseguem encontrar essa ajuda. Elas podem até encontrar ajudas físicas de pessoas, mas elas não conseguem achar o socorro espiritual. Essas pessoas que são como ovelhas sem pastor, me faz lembrar daquela ovelha. Lembra do pastor que tinha 100 ovelhas? Uma delas se perdeu? Aquela ovelha que se perdeu, ela ficou desamparada. As outras 99 estavam sendo cuidadas pelo pastor. Mas a que estava perdida, estava ferida. Quem aqui não se fere? Até dentro da igreja nós nos ferimos, não é verdade? Às vezes parentes nos traem, às vezes dentro da igreja, né?
Às vezes furamos uns aos outros, irmãos. Isso faz parte da vida porque somos seres humanos e pecadores. Mas nós sabemos que o crente em Jesus Cristo, ele tem o bálsamo, ele tem o óleo, ele tem o Espírito Santo que traz a cura. Às vezes traumas que nós carregamos desde pequenos, na verdade, quem cura isso? O Espírito Santo. Pessoas desamparadas, sem Jesus, não conseguem essa cura. Tem outro termo usado, aliás, João 6,68, quando Jesus Cristo estava ensinando, dizendo algumas coisas duras, né, algumas verdades duras. E às vezes, como o pastor falou aqui, né, às vezes temos que ser duros, né, com os nossos filhos. A maioria das vezes nós somos amorosos, flexíveis, mas às vezes tem que ser duro. E muitas vezes Jesus teve que ser duro com o povo. E numa dessas o povo se afastou dele, não gostou. Então ele virou para os discípulos e falou: e vocês? Vão ficar aqui? Não vão embora também? Então Pedro diz aquela célebre frase: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Amém? Irmãos, isso serve para nós. Jesus Cristo é aquele que não nos deixa perdidos. Aonde iremos? Não sabemos para onde ir. Eu sei que eu estou aqui para Jesus. Se eu seguir Jesus, eu não estarei perdido. Outro termo usado é desamparado, já falei, né? Outro termo usado é aflita. Na NTLH fala sobre aflição, que é a minha tradução aqui. Aflição, que é uma pessoa aflita? É uma pessoa preocupada, agoniada e agitada. Todos nós passamos por aflições, mas nós não permanecemos em aflições. Olha que interessante. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. A tua vara e teu cajado me consolam. É isso mesmo que diz? É? A tua vara, é porque eu decoro às vezes numa versão, aí depois eu decoro em outra, eu me confundo. Mas acho que é isso. A tua vara e o teu cajado me consolam. E o versículo seguinte fala o quê? Preparas inimigos, não é isso? Onde os meus inimigos, na minha tradução fala: os meus inimigos me podem ver. Enche meu cálice, transborda, não é isso? Irmãos, o crente tem aflição. O crente passa pelo vale escuro da morte. Mas quem está do lado dele segurando firme a mão dele? O bom pastor. E depois do vale escuro da morte tem o quê? Tem uma mesa com banquete. Vem a recompensa, vem a graça, vem o júbilo. Irmãos, nós passamos por aflições. Ovelhas que têm pastor têm aflições, mas têm um descanso, tem um refrigério. Ovelhas que não têm pastor vivem aflitas. Outro termo usado, exausta. Não me lembro qual é a tradução que eu peguei essa palavra, mas em alguma tradução fala sobre exaustão. O que é exaustão? Fraca, cansada ao extremo. Exaustão não é só cansado, é fraca ao extremo. Fraco ao extremo, sem esperança, sem forças para continuar, cansadas de carregar o fardo pesado. Irmãos, as pessoas que estão no mundo, aquele que não entregou sua vida a Jesus, talvez eu esteja falando aqui para alguém que não tem entregue sua vida a Jesus. E talvez a gente olha para as pessoas que não têm a vida entregue a Jesus, talvez são pessoas até de bem com a vida, que riem, são pessoas alegres, gozadoras, são pessoas brincalhonas. Mas muitas vezes, eu cansei de ver isso, entre os jovens, entre os adolescentes, aqueles mais brincalhões, são aqueles que mais precisam conhecer do Evangelho. Toda aquela alegria, na verdade, esconde uma tristeza profunda. Toda aquela alegria é como se fosse um álcool que embriaga. Se aquela embriaguez passar, vai vir a realidade, e a realidade é dura. Então, irmãos, as pessoas que não têm Jesus são como ovelhas sem pastor. Jesus Cristo revelou isso, e está sendo revelado hoje, talvez para a vida de alguém aqui, que ainda não entregou sua vida a Jesus. E hoje você tem essa oportunidade de compreender que aquele medo, aquela dor que está dentro de você, a causa dela pode ser a falta de um pastor, do Senhor Jesus, que é o bom pastor. Mas Jesus fala que existe um outro grupo, existe os que oram. Olha que interessante, né? Jesus Cristo fala que os que oram, e ele cita, né, as pessoas a orarem. Antes de eu avançar para os que oram, eu queria comentar aqui, que eu não posso esquecer. Há 75 anos, o Senhor tem levantado
na nossa organização Embaixadores do Rei, homens e mulheres que estavam perdidos. A organização Embaixadores do Rei tem tirado muitos meninos, muitos adolescentes que andavam perdidos, com destino certo, como diz o pastor aqui, o alvo, né, errado, mas eu vou dizer assim, o alvo certo para o erro, né, ou seja, fora do alvo, né, mas a organização Embaixadores do Rei, há 75 anos, tem trazido crianças para o alvo, para perto do bom pastor. E agora vamos aos que oram. E dentro dos que oram, olha só que interessante, né? Jesus Cristo olha para aquelas pessoas, tem pena delas, por quê? Porque elas estão feridas, porque eles são almas que são importantes. Toda alma é importante para Jesus, a sua vida é importante para Jesus. A vida daquela pessoa que está na rua dormindo agora, a vida daquela pessoa que está no bar se embriagando, a vida daquela pessoa que abandonou sua casa, essa vida é importante para Jesus. Porque Jesus Cristo nos conclama, a nós, a você que entregou sua vida a Jesus, que já conhece, né, a salvação. Ele fala, olha, eu preciso que você ore por aquelas vidas. Eu preciso que você ore para que alguém vá lá pregar o Evangelho. Talvez não seja você que vai pregar, mas ele fala, ore para que alguém vá. Sabe aquele parente que está distante? Sabe aquele parente que é melhor? Sabe aquele parente que está perto? Que às vezes mora na sua casa, mas ele não te ouve. Às vezes ele não vai te ouvir mesmo. Mas ele ouve alguém. Ore por esse alguém, para que esse alguém vá lá anunciar o Evangelho. Jesus Cristo nos ensina isso. E essas pessoas não serão salvas se alguém não apresentar Jesus para essa pessoa. E é uma pergunta interessante, né? Jesus Cristo poderia enviar alguém sem que ninguém orasse? Poderia, né? Ele pode todas as coisas, né? Óbvio, né? Ele é Deus. Mas vem cá. Mas vamos botar aqui que Jesus vai enviar alguém. Ninguém ora. A igreja não ora. Vamos supor, a igreja não ora. Resolveu não orar porque Jesus pode todas as coisas. Jesus Cristo vai enviar quem? Se nós não nos importamos com as pessoas a ponto de orar por elas, será que nós iremos falar com elas? Vamos supor, isso não é o caso, mas vamos supor um exemplo, que numa igreja, nessa igreja, o pastor decidisse que, gente, não precisa orar mais não, porque Jesus Cristo vai salvar aquela pessoa porque ele tem todo o poder. Ele vai tirar alguém daqui para ir lá salvar. Daqui não vai tirar ninguém para ir lá salvar, porque a igreja não ora. Como é que se nós não oramos, significa que nós não temos sensibilidade, nós não temos compaixão. Então jamais iremos lá pregar o Evangelho. Então Jesus Cristo fala assim, orem para que seja enviado um obreiro. Esse obreiro vai sair de qual meio? Do meio que está orando. Não é verdade? Vamos supor que esse metade aqui ore pela salvação de alguém. E esse metade aqui, não precisa orar porque Jesus Cristo pode todas as coisas. Será que para salvar aquela pessoa que está perdida, vai sair alguém daqui ou daqui para ir lá buscar ela? Vai sair daqui. Lógico, vai sair daqui porque se esse grupo não ora. Então, irmãos, tem todo sentido. Jesus Cristo fala, orem. Por quê? Porque do meio da multidão que ora é que eu vou levantar alguém. Pode ser que você esteja orando para que o Senhor levante alguém para salvar um parente de alguém que você nem conhece. Pode ser. E você vai ter dentro da sua casa alguém perdido, né? E esse alguém perdido não vai ser alcançado por você, vai ser alcançado por um terceiro. Mas pode ser que Deus te levante para salvar um parente de alguém. Por isso que você tem que orar. Porque Deus vai te usar. Continuando, os embaixadores do rei, há 75 anos, têm ensinado aos embaixadores, aos meninos, a orarem, a intercederem pela obra missionária. Aliás, nós vamos ver aqui que a organização Embaixadores do Rei surgiu de um grupo que orava. De um grupo de meninos lá em Kentucky, nos Estados Unidos, que estavam orando por uma missionária na China. Isso em 1883. Isso tem tempo para dedéu, né? Em 1883, esses meninos estavam orando. E então, desse grupo que foi inspirado a organização Embaixadores do Rei. Então, nós nascemos de um grupo que orava. E por fim, irmãos, nós temos aqui, os trabalhadores. Mas antes dos trabalhadores, olha que interessante, apareceu ali um negócio que não estava, né? Que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não está no texto, concorda comigo? Mas quem envia o obreiro, o vocacionado, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que escolhe, ele escolhe. Eu vou escolher quem? Deixa eu ver quem está orando. Ele vai escolher dentre aqueles que oram.
ele vai chamar e vai capacitar Jesus Cristo. O Espírito Santo te chama, ele incomoda. O Espírito Santo unge. O unge é o quê? Capacitar, dá as capacitações. O Espírito Santo, ele unge, ele capacita e depois ele envia. Então ele não vai enviar ninguém sem capacidade. Então se um dia você se sentir motivado a isso, pregar o evangelho para alguém, peça a direção do Espírito Santo que ele vai te ungir e ele envia. Tudo isso ele chama de vocacionar, né? O Espírito Santo vocaciona o obreiro. E aí, irmãos, temos os vocacionados que Jesus Cristo falou. Quem são os vocacionados? São os trabalhadores, né? Essa é outra verdade que os discípulos não conheciam. Existem os vocacionados. Existem os vocacionados, né? São aqueles que vão fazer a colheita, são escolhidos. Irmãos, eles não têm habilidades próprias. O Espírito Santo é que vai dar as habilidades para eles. E olha só algumas características interessantes, né? Eles recebem dons. Já falei ali, né? Mas que dons são esses? Está no texto. Vamos no texto? Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim, Jesus, o que Jesus Cristo fazia? Ele ensinava, ele anunciava a boa notícia sobre o reino, ou seja, ele ensinava, ele evangelizava e ele curava todo tipo de enfermidade. Temos três dons aqui. Mas tem no capítulo 10, versículo 1, fala assim, Jesus chamou os 12, logo após esse fato, né? E lhes deu autoridade. Olha só, irmãos, não é só unção, não, autoridade para expulsar espíritos maus e curar enfermidades e doenças. Irmãos, o Espírito Santo, ele não só chama, ele capacita, ele dá dons. Amém? Você quer dons? Ore. Ore pelas almas. Porque quando você ora pelas almas, o Espírito Santo que sonda os corações, ele vai falar assim, olha, esse camarada aqui ama vidas. Eu vou enviar esse camarada. E ele só vai dar dons para quem ele vai enviar. Ou será que ele vai dar dons para quem vai ficar sentado? Não é verdade? Então, irmãos, o Espírito Santo, ele vocaciona, ele dá dons, ok? E olha só, os vocacionados são os que estão na linha de frente. Irmãos, linha de frente. Lá no exército, alguém falou em exército aqui hoje, foi o ministro de louvor, né? Foi o Guto? Foi o Guto. Você viu o exército também. Você serviu no 38BI? Então você foi infante. Arma de infantaria, não é isso? O exército tem várias armas. Arma não é metralhadora, fuzil, não. Arma é uma subdivisão do exército. Então, uma subdivisão se chama infantaria. A infantaria, é dito que o infante, que é o soldado de infantaria, ele vê o branco do olho do inimigo. Eu não sei se o pessoal daí de trás está vendo o branco do meu olho. Provavelmente não. Não é isso? Para ver o branco do olho tem que estar perto. O branco do olho dele ali eu estou vendo. O infante é aquele que vê o branco do olho do inimigo. Ou seja, ele luta com o inimigo como? Cara a cara. Frente a frente. Esse aí é o vocacionado. Esse aí é aquele que vai lá na linha de frente lá, tirar aquele que está preso nas trevas. Tirar do buraco aquele que está cativo. Ele vai arrancar das mãos de Satanás aquele que está preso. Amém? Esse é o infante. É um trabalho duro, é um trabalho árduo. Ele arrisca a própria vida, ele arrisca a própria reputação dele. Ele arrisca a família dele, muitas vezes, indo em busca de outras vidas. Irmãos, esse é o infante, esse é o obreiro. Mas eu quero dizer para vocês que às vezes nós ficamos orando e achamos assim, mas nossa oração, será que tem sentido? Pô, eu queria estar lá no frente, né? Estar aqui orando, será que é importante? Tem uma outra arma no exército chamada artilharia. Não é isso? E o que a artilharia faz? Você sabe? Quem sabe o que a artilharia faz? A artilharia, ela tem os canhões gigantes. E esses canhões, ela lança mísseis de longo alcance. Então, é assim, a infantaria está indo atacar. Só que se a infantaria chegar lá tem mina, lá tem metralhadora, lá tem fuzil, tudo contra ele. Tem armadilhas, tem o camarada escondido lá na trincheira, que é o inimigo. Então o que a artilharia faz? Ela lança os canhões dela. O que esses canhões fazem? Ela faz uma chuva de bomba. Ela destrói o terreno do inimigo. Olha o mistério, irmão. Ele destrói o terreno do inimigo. O inimigo fica debilitado. Quando o infante chega lá, está mais fácil. O inimigo não tem tantas armas mais. Amém? Você percebe a importância daqueles que oram? Aqueles que oram são os que preparam o terreno para o vocacionado chegar lá e colher os frutos. Amém? A igreja tem que orar, irmãos,
Porque é a igreja que vai desarmar o inimigo, é a igreja que vai destronar o inimigo, é a igreja que vai derrotar ele. O infante vai chegar lá e vai ter menos luta, menos perda e vai conseguir resgatar com mais facilidade. Louvado seja o nome do Senhor, amém? É isso que Jesus Cristo está ensinando para nós nesse texto. Louvado seja o nome do Senhor. E há 75 anos aqui no Brasil, os embaixadores do rei têm enviado vocacionados, muitos vocacionados. A maioria dos nossos pastores, vê se você sabe, a maioria dos pastores batistas foram embaixadores do rei. A maioria dos nossos diáconos, obreiros, foram embaixadores do rei. Rapaz, você não tem ideia da quantidade de embaixador do rei que tem espalhado por aí. Foram embaixadores do rei. Hoje são vocacionados. Hoje são obreiros. Hoje são missionários. Missionários. Então, irmãos, a nossa organização, ela está nesse plano de Deus aí. Nós vamos lá e tiramos do meio da multidão aqueles que estão perdidos, que estão errando o alvo. Ensinamos coisas a eles, ensinamos a palavra de Deus. Eles passam a orar pela obra missionária, eles passam a orar pela obra do mestre. E muitos deles são vocacionados. Amém? E muitos deles voltam ao campo para poder reiniciar esse ciclo aí. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu queria adiantar aqui, agora vamos falar sobre a organização propriamente dita. Antes de avançar, eu quero dizer o seguinte, para aquele que está me assistindo ou para aquele que está presente aqui. Se você não entregou sua vida a Jesus Cristo, eu quero dizer que você está fora do plano de Deus. Porque o plano de Deus é que você possa fazer parte desse ciclo aí. É que você possa ter a sua salvação. E depois ele vai te usar para salvar outros. Ele vai te tirar da lama. Jesus que tira da lama. O Espírito Santo vem e limpa a gente, santifica, tira a lama que está na gente. E depois ele envia você para tirar outros da lama. Para que ele possa limpar e continue o ciclo. Então você que não entregou sua vida a Jesus, não tem por que não fazer isso. Jesus te ama. Jesus Cristo olhou para aquela multidão, não olhou com raiva, não olhou com ódio, com desdém, com sede de vingança, embora a vingança pertença a ele. Mas ele olhou com um olhar de caridade, olhar de compaixão. Aquele que não entregou sua vida a Jesus, não tem por que fazer, porque vai estar entregando a vida a um Deus que morreu por ele. Pergunto eu para você, qual Deus inventado pelo homem, que morreria, que morreu para salvar os seus seguidores? Qual? O nosso Jesus morreu por nós. Ele é Deus e ele morreu por nós. Então não há por que fugir dele. Amém? Vamos falar sobre a nossa organização Embaixadores do Rei. O que são os Embaixadores do Rei? É uma organização batista que tem a missão de proporcionar desenvolvimento integral aos meninos e rapazes de 9 a 17 anos. O que é um desenvolvimento integral? Moral, espiritual e física. Nós fazemos atividades de várias formas, né? Então, mas principalmente espiritual e moral, mas física também. Aqui os meninos jogam bola, né? Mas tem muito pai aí, irmãos. Tem muito pai aí, mãe aí fora aí, que eu conheço, que fala assim, pelo amor de Deus, conselheiro, vai lá em casa, tira meu menino de dentro de casa, ele não quer sair da frente do videogame. Eu falo assim, mãe, pai, se você não consegue dar uma ordem para o seu filho sair de casa, eu vou lá buscar ele, por quê? Puxando a orelha? Né? Então, se você tem aqui uma organização que trabalha essas 3 áreas, louve a Deus por isso. Amém? O que é Embaixadores do Rei? É uma organização que nós levamos os nossos embaixadores a participarem ativamente da obra missionária. Como eu já falei aqui, né? Através de evangelismo, missões, lazer e acampamentos. Vamos ver uns vídeos daqui a pouco. Quando vamos fazer acampamento, irmão, quando a gente fala assim, irmãos, vamos para o acampamento dos Embaixadores do Rei. Aí você pensa, é lazer, né? Não é lazer não, lá tem 4 cultos. Um desses cultos, inclusive, são eles que pregam. Então, assim, tem lazer, tem muito lazer, mas tem pregação também. Vamos lá. Promovemos valores cristãos e ensinamentos bíblicos, ao mesmo tempo que oferecemos atividades recreativas e educacionais para os embaixadores, para os meninos. Somos missionários desde a raiz. Já falei isso aqui, né? Como é que nós surgimos? Em 1883, um grupo de rapazes de 12 a 14 anos em Kentucky, nos Estados Unidos, se reuniu para estudar missões, orar e sustentar uma estudante da China,
numa das escolas da grande missionária Lori Moon. Essa missionária, se você pesquisar na internet, ela foi uma grande missionária. Nessa época, na China, ela fez uma revolução. Ela implantou o cristianismo lá de maneira brilhante através de escolas. Então eles estavam orando por uma das alunas, né, dessa escola. E baseado nessa experiência de Kentucky, em 1908, ou seja, levou aí 25 anos, 25 anos, para a União Feminina formalizar a criação da organização missionária para rapazes denominada Royal Ambassadors. Quem foi que organizou os embaixadores do rei? União. Muito bom, mulheres. Uma salva de palmas para as mulheres. Amém? Quem criou os embaixadores do rei foram as mulheres. Foi a União Feminina. Louvado seja o nome do Senhor Deus. E aí, é essa organização que existe até hoje nos Estados Unidos, os embaixadores do rei. Então, nossa história começou aí. A expansão para o Brasil. Então, no dia 25 de agosto, por isso que a gente comemora o dia 25 de agosto, de 1948, há 75 anos atrás, foi organizada a primeira embaixada no Brasil, na Tijuca, no Rio de Janeiro, através desse homem aí, ó, William Alvin Hatton. Ele é o nosso patrono. Ele é aquele que trouxe os embaixadores para o Brasil. E depois desse camarada aí, se espalhamos para o Brasil inteiro. Louvado seja o nome do Senhor Deus. William Alvin Hatton. E aqui, irmãos, eu vou, assim, bem rapidamente, vamos ver aqui algumas atividades que nós fazemos, ok? Em junho desse ano, em junho e julho, né, que foram 2 turmas, teve um acampamento. Todo ano os embaixadores do rei fazem acampamento no sítio ABC. Acampamento não é necessariamente de barraca, é em alojamentos, mas nós chamamos de acampamento do mesmo jeito. E lá, o que rola? O que rolou lá nesses 3 dias lá, gente? Nesse acampamento? Todo ano tem. Esse ano, a Igreja de Dia das Flores não foi. Mas ano que vem vai, né, pastor? Em nome de Jesus, amém. Palavra de embaixador? Amém. Então vamos lá, então. O que rolou lá? Olha só. Ping-pong. Esse menino aqui é meu embaixador do rei. Deve ter sido a primeira vez que ele tomou um banho decente na vida dele. Isso aí é um futebol de sabão. Ali ele saiu limpo. Mudou de cor, o menino chegou lá morrendo. Né? Futebol de sabão. Disciplina. Então tem lazer, tem disciplina também. Né? Aqui estavam acordaram, irmãos, num dia frio como esse aqui, chovendo. De manhã cedo. E lá é frio, né? Porque é perto do Domingo dos Martins. Né? Frio. Né? Na grama molhadinha, estavam os nossos meninos ali se alongando, né? Eles não queriam estar ali, mas eles foram todos ali. Ali se alongaram, ali nós cantamos hinos, ali nós fizemos nossas atividades matinais. Então, disciplina, sem reclamar. Olha só eles aí, ó. Todos eles. Vamos embora, tudo com cara de fome, né? Porque estavam com fome. Prática desportiva, teve torneio de futebol lá. O time de Vila Velha, dos adolescentes, foi campeão. E o time de Vila Velha dos juniores foi vice-campeão. Esses aí são os adolescentes. Então, olha só, embaixadores do rei tem isso daí, olha que legal. Prova de conhecimento bíblico, não é só lazer. Aqui temos 2 provas diferentes, né? Ali é a esgrima bíblica, para achar o versículo. E aqui era uma prova de um livro da Bíblia, que eu não me lembro qual era o livro agora. Acho que era Josué. Tem culto. 4 cultos. Sexta noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã. E aqui em Vila Velha, quando nós fazemos nossos acampamentos, o culto de sábado de manhã, quem prega são os embaixadores do rei. Nos nossos conclaves esse ano, fizemos 2 conclaves esse ano, em todos os 2 conclaves foram os embaixadores do rei que pregaram. É interessante como que isso marca a vida deles. Eu peguei um desses embaixadores que pregou, foi da minha embaixada. E eu sou de Jardim Azteca, né? E ele gosta de jogar bola. A gente visitou a igreja de Argolas, que joga bola toda sexta-feira à noite. E lá tem muito menino mesmo. E aí, então estava lá conversando com eles e o meu embaixador do lado. Aí um embaixador de Argolas falou assim, eu conheço você. Você foi aquele menino que pregou. Eu me lembro da sua mensagem. Olha só que interessante. Uma mensagem de 5 minutos. Né? O embaixador nem falou muito, mas a mensagem dele ficou gravada no coração de outro menino. E quando aquele menino olha e vê assim, rapaz, tem um menino da minha idade pregando lá, eu posso pregar também. E esse menino de Argolas falou assim, Ferrari, no acampamento, nós temos o nosso acampamento agora em outubro, aqui de Vila Velha. No nosso acampamento vai ter pregador, jovem pregador? Eu falei, vai ter jovem pregador. Qual é o tema? Eu falei, seja forte e corajoso. Ele falou, eu vou preparar essa mensagem junto com o meu conselheiro. Olha que bênção, irmãos. O menino que veio da comunidade.
poucos meses na embaixada, já estava querendo já pregar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos a manhã da decisão. O que é a manhã da decisão? A manhã da decisão é o domingo de manhã. É quando a gente faz aquele apelo. O apelo vocacional e o apelo evangelístico. Muitos ali se convertem. Muitos ali entregam sua vida a Jesus. Mas muitos ali assumem uma vocação. Aceitam o chamado de uma vocação. Aquele embaixador que eu falei que tomou banho ali de sabão, pequenininho. O menino eu chamo ele de pinga-fogo, porque ele é uma espoleta. E aí, então, quando o pastor fez o apelo, nesse culto da decisão, na manhã da decisão, ele veio, eu estava lá na frente, né? Os conselheiros ficam em pé lá na frente. Esse menino veio, ele me abraçou, né? Me abraçou forte e falou assim: conselheiro, Jesus falou comigo. Olha que bênção, né? Glória a Deus, né? Falou o quê, filho? Ele falou para eu ser conselheiro. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho que louvar a Deus. Tem uma manhã da decisão tremenda, irmão. Então, tem que participar do acampamento, é muito bom. No acampamento eu estou de núcleo dos valentes. Isso aqui é só para os meninos que têm 16, 17 anos. Quando eles têm 16, 17 anos, eles vão ter um acampamento, né? Que é no sítio, mas tem um local mais afastado do sítio, no meio do mato, onde vão esses meninos de 16, 17 anos, eles fazem barraca, fogueira, mas eles não estão se divertindo, não. Eles estão aprendendo princípios bíblicos, princípios importantes. Olha só que interessante, irmãos. Eu vou falar aqui agora. Eu sei que talvez você esteja tomando algum tempo dos irmãos, mas eu creio que teve uma oportunidade ímpar de passar algumas coisas que pouca gente sabe. Isso aqui quem mandou foi um conselheiro da Igreja Batista de Itapuã. Ele me mandou ontem para mim isso. Um embaixador dele, assim, e os embaixadores de Itapuã estão, vamos colocar assim, numa escala de aplicação, de empenho, estão entre os melhores de Vila Velha. Então assim, são meninos, são crentes, filhos de crentes. Inclusive esse aqui é filho de pastor. Olha o que ele escreveu para o conselheiro dele. Para o conselheiro não, para os valentes, que é aquele grupo que participou ali do grupo separado, né? Boa noite, valentes. Queria relatar um pouquinho sobre a minha vida. Eu sinto que eu nunca tive um relacionamento tão íntimo com Deus após o núcleo dos valentes. E o acampamento de agora, eles fizeram acampamento semana passada. Agora, dos valentes, antes disso eu estava desanimado, desmotivado a frequentar a embaixada e até mesmo a igreja. Queria agradecer primeiramente a Deus por me botar nos trilhos e também por me capacitar a ajudar a liderança da minha embaixada. Queria agradecer a todo o comando que ele fala é os líderes dos valentes, que foi bênção na minha vida. Nunca tive momentos tão íntimos e sinceros com Cristo. Gente, está falando de um cristão de verdade. Eu estou falando de um camarada que se converteu, ele não. Ele já era um cristão aplicado. Nos vídeos que eu vou passar aqui, ele aparece várias vezes. Ele é um cristão mesmo. Mas olha o que ele fala, eu nunca tive momentos tão íntimos e sinceros com Cristo, como os que tivemos, e agradecer a todos os conselheiros que me deram a oportunidade de debater e ouvir um pouco mais sobre a palavra e a organização Embaixadores do Rei, que eu amo, acredito no propósito de Deus na minha vida, da mesma forma que vocês líderes acreditam. O meu sincero obrigado a todos. Você entende, irmão? Você entende que é uma organização transformadora de vidas? Que é geradora de líderes? Ela não é meramente evangelizadora. Embaixadores do Rei é uma organização missionária e vocacional. Ela gera missionários. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar avançando. Aqui tem duas fotos agora, né? Deles lá, né? Sofrem pra caramba, mas eles gostam. Sofrem, mas gostam, né? E aí então, aí tá os valentes. Aqui é um vídeo. Um vídeo do último conclave nosso. Que nós fizemos em Igreja Batista de Vale Encantado. Um vídeo com alguns momentos do conclave. Tem como passar aí? Você já viu? Alguém aqui já viu um conclave de Embaixador do Rei? Como é que é? É esse menino aí, ó, que fez a escrita. É isso aí. Ele é conselheiro, foi embaixador. Quem administra o louvor são os embaixadores. Aquele gordinho ali sou eu.
Irmãos, ali não apareceu, infelizmente. Apareceu. Quem estava pregando foi o embaixador do rei. Quem estava no louvor, quem estava ministrando efetivamente, era um conselheiro, que foi embaixador. Mas quem estava, toda a equipe que estava tocando eram embaixadores do rei. Um conclave, irmãos. Vocês têm que ir num conclave para ver como é que é um conclave de embaixador do rei. Conclave é quando a gente junta as embaixadas para fazer as disputas bíblicas, né? Aí tem um momento do louvor. Quando começa a tocar o louvor, os meninos saem todos dali. Vem tudo aqui para frente, é uma pulação, uma gritaria, um vulco-vulco. Um vulco-vulco. Mas é algo assim, tremendo. Aí então o conselheiro fala assim, atenção, embaixadores, sentado 2. Todo mundo. Só. É tremendo, é muito bom. Ser embaixador do rei é muito bom. Os embaixadores do rei têm postos, né? Eles têm manuais, tipo as mensageiras têm também. E vão avançando nos postos, escudeiro, arauto, sênior e emérito, são os 4 postos da nossa organização. Como se fosse na Polícia Militar, né? Nas Forças Armadas. Temos um compromisso. Vamos manter nosso compromisso, sempre pronto para o serviço, pois sou embaixador do rei. Embaixador do rei. Iremos onde o rei nos mandaria, amém? A nossa organização vai continuar existindo e ela vai continuar avançando. Enquanto o mestre nos mandar ir, nós iremos. Louvado seja o nome do Senhor. Pode avançar. E aqui, irmãos, é aqui que eu queria falar um pouco sobre. Não vou falar sobre as mensageiras nem amigos de missões, a não ser o seguinte. Eu falei de uma organização. Mensageiros do rei poderia fazer uma palestra semelhante a essa. Eu queria dizer para vocês, irmãos, invistam Igreja Batista de Via das Flores e outros crentes que estejam assistindo a gente de outras igrejas, invistam nessas organizações. Por quê? Porque você não consegue, veja bem, é muito difícil, é dificílimo, é quase impossível você conseguir pegar um jovem de 16, 17 anos que está no mundo aí e converter ele. Lógico, o Espírito Santo pode todas as coisas. Mas eu vou falar para vocês estatísticas que nós temos aqui de Vila Velha. Eu tenho estatística. Eu pedi para os conselheiros preencherem para mim uma tabela, e nessa tabela eu tinha que colocar 2 colunas. Numa é embaixadores e na outra são os visitantes. E tinha que botar datas de nascimento dos embaixadores e dos visitantes. Então, vou falar dos visitantes logo. Nessa coluna de visitantes, não tinha nenhum visitante de 16 e 17 anos. Nenhum visitante de 15 anos que tinha 1 ou 2. De 14 tinha um pouco mais, de 13 um pouco mais, de 12, aí de 8 é o que tem mais. Por quê, irmãos? Porque é mais fácil pegar lá na base. Então se a igreja quer ter jovens, ela tem que ter adolescentes hoje. Se ela quer ter jovens amanhã, ela tem que ter adolescente hoje. E se ela quer ter adolescente hoje, ela tem que ter juniores, que a gente fala de 9 a 12 anos. Se ela quer ter adolescentes amanhã, ela tem que ter juniores hoje. Se ela não tem juniores e quer juniores, ela tem que investir nas crianças. Porque com o tempo ele vai crescendo de verdade. Nós orientamos aos conselheiros o seguinte, rapaz, nem vai em busca de adolescente, que você vai sentar a cabeça. Vai, mesmo porque o adolescente que entra na embaixada, ele não tem pegada de embaixador do rei. Ele não tem aquela disposição, aquela saga, aquela raça de ler a Bíblia, de estudar, de obedecer um líder, de chamar ele de Senhor. Ele não consegue se submeter à sua autoridade, tem dificuldade. O embaixador do rei que já vem desde os 9 anos ali, desde os 18 anos, para ele isso é natural. É um crente diferenciado. É um crente que conhece a Bíblia. Ali numa daquelas provas que vocês viram ali, tinha um menino escrevendo. Sabe o que ele estava escrevendo ali? Todos os livros da Bíblia. Eu não sei se você consegue falar todos os livros da Bíblia. Eles conseguem escrever, sem erros de português. Porque se errar um S por um C, perde ponto. E se for adolescente, ele tem que escrever não só isso. Ele tem que falar as partes da Bíblia. Pentateuco, livros históricos, livros proféticos, profetas maiores, profetas menores. E assim vai. Ele tem que falar isso. Ele tem que escrever lá. Não é só falar, tem que escrever rápido, porque o tempo é importante. E se for adolescente, ele tem que escrever a quantidade de capítulos que tem em cada livro ainda. É desgraceira. Mas tem. Mas consegue. Consegue, glória a Deus. Entendeu, irmãos? É um crente diferenciado, né? Para a verdade, é melhor que nós, não é não? É melhor que nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. E as mensageiras, os amigos, pelo mesmo motivo, nós temos que investir nas mensageiras. E por mais motivos ainda, temos que investir em amigos de missões. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, vamos botar aqui, o Noah hoje tem 0 anos de idade, né? Mas daqui, há 6 anos, o Noah vai ter 6 anos de idade.
Aí ele vai ver lá os embaixadores na igreja, ele vai querer ser embaixador. Aí o pai e a mãe vai chegar assim, né? Ô, Guto, coloca o Noah aí na embaixada, mas a embaixada, o certo é entrar a partir dos 9. A gente abre uma exceção, coloca 8 anos. Mas na minha igreja acontece isso, 6, eles querem colocar. Não tem como colocar, fica ruim, porque nós temos ali meninos de 14, de 15, de 13, de 12. Um menino de 6 com perto de um de 12 fica muito diferente. A escola bíblica não tem várias classes, os embaixadores do Rio têm várias divisões também, mas não tem para pequenos. Para isso existem os amigos de missões. E é uma organização missionária para crianças. A igreja tem que investir em amigos de missões. Para quê? Para já preparar esse menino, essa criançada que está vindo aí com 5 anos, 4, até os 8, para quando chegar aos 9, eles irem para os embaixadores, para os mensageiros. Assim eles não atrapalham o trabalho dos embaixadores e das mensageiras. Porque a criança muito nova acaba atrapalhando. Vocês entendem isso? Então, irmãos, é necessário investir em amigos de missões também. A nossa denominação tem essas 3 organizações. Nós precisamos organizar. Eu não conheço nenhuma, não sei se existe, mas eu não conheço em Vila Velha nenhuma igreja que tenha essas 3 organizações. Estou tentando implantar na minha. Mas sabe qual é a grande dificuldade? É achar um vocacionado. É achar alguém que vai lá. Mas para essa pessoa ir lá, o que a gente precisa fazer? Orar. Nós temos aqui já, irmãos, o desafio lançado. Temos que orar para que surjam novos conselheiros, novas orientadoras e novos líderes de amigos de missões. Amém, irmãos? E a igreja vai decolar. A igreja que tem essas 3 organizações, ela decola. Nós estamos chegando ao final. Aí tem mais um vídeo aqui, né? Vamos colocar mais esse vídeo? Esse vídeo foi feito há 13 anos atrás. Mas ele está bem atual. É um vídeo que fala sobre a nossa organização Embaixadores do Rei, desse trabalho. De ir lá pegar no campo, transformar e gerar missionários. São crianças e adolescentes vítimas de famílias desestruturadas, de idades entre 9 e 13 anos. Times I fail, still your mercy remains. And should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. Aleluias! Louvado seja, glória a Deus. Ó Deus, Senhor é um Deus muito bom.
Amém? Irmãos, diante de tudo isso que a gente viu aqui, não tem como ficar com os braços cruzados. Não tem como ficar com os braços cruzados. Não tem como ficar com os joelhos sem ser dobrados. Amém? Então vou fazer algo aqui que eu considero muito importante. Eu gostaria que os conselheiros e as orientadoras que estão presentes aqui no templo viessem aqui à frente. Os conselheiros dos embaixadores do rei, as orientadoras que estiverem presentes, as mensageiras, as conselheiras também, que às vezes tem conselheiras, né? Vem aqui à frente. Eu queria também que viesse aqui à frente os embaixadores e as mensageiras que estão presentes. Pode subir aqui em cima mesmo. Os embaixadores que estão presentes, as mensageiras que estão presentes. Fica aqui em cima, por favor. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu já tenho 50 anos de idade. Já estou há mais de 10 anos nessa organização. É uma organização que trata com adolescentes, com crianças. A gente tem que reconhecer que a gente fica velho. Né? Eu não sou mais aquele garotão, não pega bem, né? Um camarada da minha, com os anos que eu já tenho, né? Aquela da galera. Assim, eu até fico, não tem problema, mas não é a mesma coisa. Então, por isso, é necessário sermos substituídos. Eu fui coordenador dos embaixadores do rei aqui em Vila Velha durante alguns anos. Mas eu cheguei e concluí o seguinte, olha, temos que colocar aqui alguém mais jovem. Vamos continuar ajudando. É por isso que eu sou o vice-coordenador. Nós fomos lá em Vila Garrido, pegamos um conselheiro lá, que era muito atuante. Falei, cara, o Espírito Santo mandou vir aqui te buscar. Foi igual Samuel foi lá buscar Davi, né? O Espírito mandou te buscar, vem cá, você vai ser o nosso coordenador. Mas nós, os conselheiros mais velhos, vamos te ajudar. Irmão, temos aqui, conselheiros, orientadoras. Amanhã ou depois, eles ficarão velhos, eles vão exercer outros ministérios. Amanhã ou depois eles vão trabalhar, às vezes, longe daqui, eles têm que se mudar. Eles precisam de ser substituídos. Então nós vamos orar aqui, vamos fazer alguns momentos de oração aqui. Vamos orar para que o Senhor derrame sobre eles, sobre esses conselheiros e orientadoras, aquilo que eu falei, os dons. Porque tem que ter dom, tem que ter chamado, tem que ter unção para poder trabalhar com esses meninos. E muitas vezes a gente fica cansado, na labuta do dia a dia, a gente fica desanimado, eles precisam de refrigério. A igreja vai estar aqui hoje orando por esses conselheiros e orientadores. Amém, irmãos? A igreja vai estar orando também. Pode avançar 2 slides aí, por favor. Aliás, desculpa. Volta para aquele slide que tem as 3 organizações. Por favor. Nós vamos orar para que seja levantado em nosso meio aqui, amigos de missões. Essa aqui, irmãos, é a nossa família real. Embaixadores do rei, mensageiros do rei e amigos de missões. Aqui não tem uma organização ainda. A família está incompleta. Da mesma maneira que a família dos irmãos João, que trouxe... Qual é o seu nome? João mesmo, né? Que trouxe Noah. A família estava incompleta. Agora a família está completa. Não é verdade? A nossa família está incompleta. Precisamos de amigos de missões. Vamos orar aqui hoje para que seja levantado um irmão ou uma irmã para trabalhar com as crianças. Abrir essa sala de amigos de missões. Aliás, se já tiver aqui alguém já está se sentindo incomodado e quer trabalhar com amigos de missões, já pode vir aqui na frente que você vai receber já a unção logo. Amém? Se quiser vir, pode vir. Então nós vamos orar por essas organizações. Vamos orar pelos nossos líderes. Vamos orar também, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Amém, louvado seja. Oh Deus, o Senhor é aquele que chama, que vocaciona, que unge. Amém? Vamos orar pelos nossos embaixadores e mensageiras. Sabe por quê? Porque amanhã eles serão os líderes da igreja. Amanhã que eu falo daqui a algumas horas. Eles já serão os líderes da igreja. Serão os missionários. Serão os pregadores. Serão as missionárias. Amém? Quantos são embaixadores do rei e mensageiras que estão no campo que foram embaixadores e mensageiras? Nós vamos orar por eles. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir que a igreja fique de pé. Vou pedir que a igreja estenda a mão. Eu vou pedir, não vou eu orar não. Vou pedir que a própria igreja ore. Então eu vou pedir aqui 2 irmãos que possam vir aqui à frente, dirigir a oração para esses ministérios, para a gente estar encerrando esse culto. 2 irmãos, por favor, que sente chamado pelo Senhor para estar orando por esses ministérios, por esses obreiros e por esses embaixadores e mensageiros. Vem aqui à frente para estar orando, por favor. Eu vou dar o microfone para você. Pode vir, irmão. O nome do irmão é? Oswaldino. Alguém mais, um irmão ou uma irmã, por favor?
Badiri, levantar a voz aí, de oração. Oh, glória a Deus. Com esse bigode aí, irmão, até o diabo treme. Glória, eu queria ter um bigode desse, eu não consegui ter, eu tive que raspar, minha esposa não aguentou. Aí, irmão, qual é o nome do irmão? Volmer e Oswaldinho. Vocês vão dirigir a igreja em oração, mas todos nós estaremos orando por vocês. Amém? E que o Senhor derrame, faça derramar a glória dele sobre esse lugar. Amém? Pode começar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas, ó Deus, para organizar, ó Deus, jovens, amém, Deus. Para a sua honra. Amém, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa liderança, ó Deus, que está aqui, ó Pai. Amém, Deus. Tomando conta, ó Pai, desses adolescentes, amém, Deus. desses jovens, Pai. Usa sempre nas tuas mãos, amém, Pai, Deus. Que ele seja sempre, ó Deus, verdadeiro, Deus, homens de Deus, mulheres amém, de Deus. Deus, para proclamar a tua palavra. Amém, Deus. Que essa igreja, Deus, cresça sempre, ó Pai, através, ó Pai, dos teus filhos. Amém, Deus. Glória, Pai. Amém, Deus. Sempre obediência à amém, tua Deus. palavra. Amém, Deus. Desde a liderança, desde o pastor, desde a sua esposa, amém, desde Deus. todas as organizações. Amém, Pai, Deus. Seja ricamente abençoado hoje. Amém, Deus. Seja com o teu servo, ó Pai, que está à frente também. Ó Pai, estenda, ó Pai, desse homem de amém, Deus, Deus. para o Deus ajudar, ó Pai, esses adolescentes. Amém, Deus. Ó Deus, anunciar amém, Deus. a tua palavra. Amém, Deus. Muito obrigado, Senhor, Deus. por tudo que foi dito aqui, ó Deus. Por tudo, ó Deus, que foi falado, Pai. Que não vem ficar, ó Deus, só entre as quatro paredes, mas seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Expandindo, ó Deus, amém, na Deus. face da terra. Amém, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor, no nome do Senhor Jesus, nós concordamos com a oração feita pelo irmão Gomes. Amém, Deus. Crendo, Pai, que o Senhor irá responder. Pois a tua palavra nos garante, Pai, que se 2 ou 3 concordar na terra acerca de alguma coisa, segundo a tua vontade será. Amém, Deus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esta noite. Amém, Deus. Obrigado, Deus. Deus. Ouvimos aqui, Pai, as orientações, palavra de despertamento para a amém, igreja Deus. e para as nossas vidas. Amém, Deus. E agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, o teu Espírito Santo, Pai, esteja, meu Deus, levantando vidas, despertando pessoas, meu Pai, amém, Deus. para assumir, meu Pai, amém, Pai, Deus. o ministério aqui, meu Deus, amém, Deus. amigos de missões, amém, Deus. para cuidar amém, da Deus. criança, meu Deus, amém, Deus. e futuramente serão, meu Pai, embaixadores, amém, Deus. serão, ó Deus, Mensageiras. mensageiros, amém, meu Pai. Deus. Em nome de Jesus, Pai, essa organização também vem acontecer aqui na tua casa. Amém, Deus. Obrigado, meu Pai, pela vida do irmão Marcelo, que veio aqui à frente. Amém, Deus. Trabalhar na tua igreja. Amém, glória a Deus. Obrigado, Deus, pelos amém, Deus. orientadores que estão aqui à frente. Amém, Deus. Ó Deus, que eles permaneçam firmes e que eles tenham a orientação do Senhor, que eles sejam usados amém, nas Deus. tuas mãos para orientar, meu Pai, os embaixadores e as mensageiras. Amém, Ó Deus. Deus, que haja glória, despertamento amém, nas Deus. tuas igrejas, não somente amém, aqui, Deus. mas nas demais igrejas, amém, Senhor, Deus. despertar a fazer essas organizações também. Amém, Deus. Para salvar a vida, Pai. Para tirar, meu Pai, as crianças, nossos adolescentes, ó Deus, nossos juniores, aí das garras do maligno, das amém, garras do mal. Amém, Deus. E o Senhor enviou o seu Filho para morrer. O grande Rei desceu do céu e morreu na cruz pelos nossos pecados para a salvação de todos nós. Amém. Assim nós te oramos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmãos. Que o Senhor continue abençoando vocês. Obrigado, irmão, por ter aceito o chamado. Que o Senhor derrame sobre vocês, especialmente, uma unção nova. Amém. Que você seja cheio do poder do Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Amém. Para encerrar mesmo agora, irmãos. Pode descer. Muito obrigado, irmãos. Aí, embaixador. Deus abençoe. Vai ter um acampamento aí em outubro, hein? Queria ver vocês lá, hein? Vamos lá. Tem uma para frente, tem um último slide. Eu não poderia terminar sem passar esse último slide. Pode avançar. É esse daí. Mais um tique. Irmãos, essa mensagem aqui é para quem ainda não entregou sua vida a Jesus. Pode ser alguém que esteja nos assistindo aqui, ou que esteja aqui presente. Não tem entregue sua vida a Jesus. Esse aqui é o versículo-chave dos embaixadores do rei que o pastor leu no início. Portanto, somos embaixadores, somos representantes de Cristo, como se o próprio Cristo estivesse aqui. Embaixador é isso, né? Embaixador do Brasil nos Estados Unidos é como se o presidente estivesse lá. Não, embaixador brasileiro na
Irlanda, é como se o Lula estivesse lá. Ele representa o governo do Brasil. Então nós representamos Cristo. Os embaixadores do rei e as mensageiras representam Cristo. Como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Você que não entregou sua vida a Jesus ainda, eu quero dizer para você que Jesus nos chamou para dizer a você, Ele deseja se reconciliar com você. O pecado te afastou de Deus. O pecado te afastou do Santo dos Santos. O Santo dos Santos não pode viver com você, porque você é pecador. Mas Jesus Cristo morreu para que essa ligação fosse possível de ser refeita. Jesus Cristo pagou o preço do pecado na cruz. Por isso que essa ligação pode ser refeita. E como embaixador do rei, como mensageiro do rei aqui, eu digo, reconcilie-se com Deus. Essa é a nossa mensagem. Aceite, Jesus está te chamando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu passo a palavra ao pastor Mazinho. Agradeço o privilégio de poder estar aqui pregando. Aliás, ao conselheiro Guto. Aos dois. A quem chegar primeiro. Obrigado, pastor. Amém. Desce não. É bom. Vou convidar aqui o Guilherme. Puxa vida. Pastor. Pô, Agradecer, obrigado. Puxa vida. tá? Muito O obrigado. pastor Leomar falou que é isso. Ele é uma referência, mas é uma referência mesmo, né, junto com outros irmãos que nós temos aqui no Amém. Baixada. Bem, muito Vai obrigado. visitar qualquer igreja que esteja abrindo. Muito obrigado. meu Conta filho. com ele, a gente conta com o amado Amém. Jesus. Eu quero agradecer por Amém. disponibilizar seu tempo. Amém. Um dia igual Foi um hoje, prazer. eu sei que é concorrido. Amém. Foi um Todas as prazer. embaixadas convidam, todas as igrejas chamam. Quero agradecer pela disponibilidade. Amém. Quero também lembrar, né? O pastor estava de folga esses dias, de férias. Tive a oportunidade de substituí-lo. E a minha maior alegria foram ver que os melhores alunos da sala são meus 3 embaixadores. Oh, glória a Deus. Amém. Os melhores. Amém. Né? Guilherme é um exemplo, né? Alguém que na idade dele já tem um compromisso legal, um menino inteligente, um menino que busca aprender. Otávio, Gabriel, a gente vê que já está no serviço real. Amém. trabalhando. Glória a Deus. Então, E assim, então vocês estão vendo que é verdade mesmo. é verdade mesmo. Né? Esses meninos já estão Parabéns, trabalhando. querido. Né? As Parabéns. meninas também, Lisandra, Sofia, direto estão aqui. Elas já conduzem o culto aqui, já dirigem o culto, as meninas. Amém. Então, assim, já são frutos que nós temos desse trabalho. Amém. E eu quero dizer que isso também é um pouquinho de investimento que eu estou fazendo lá na frente. Viu, meu menininho? Sim, sim, sim. Conselheiro Futuro de embaixador do rei. É, e eu preciso de conselheiro. Ó. Já estou pensando, já tem um Amém. monte de candidato aqui. Amém. Pai, invista no seu filho. O maior investimento que você faz na vida dele Amém. é o espiritual. Através disso ele tem um trabalho honesto, através disso ele aprende a ter valores, através disso ele aprende a ser a melhor coisa que pode existir. É um Amém. servo de Deus. Amém. Ele pode não ser rico financeiramente, mas é rico das bênçãos Amém. do Senhor, que é muito importante. Amém. Amém? Amém. Vamos Glória a passar Deus. palavra para o pastor Leomar agora. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado, meus lindos. Obrigado, pastor. Obrigado pelo presente. Hein? Precisava não, puxa vida. Meus amados irmãos, culto assim dá uma pena de encerrar, né, Lori? Né, Lori? Dá uma pena de encerrar esse culto assim, essa festa linda, mas nós vamos precisar encerrar porque amanhã, se o Senhor permitir, vocês vão tudo trabalhar. Né? E eu também. Nessa chuva aí gostosa, que quando dá assim umas 5 horas da manhã, dá vontade de acordar, né? Dá vontade de ir para o trabalho. Pois é, amanhã é dia de a gente ser bênção no trabalho que o Senhor nos deu, né? Amém. Aqueles que estão aposentados vão ficar naquela chatice, nessa coxa, né? Abraçando vocês. Mas nós vamos precisar sair amanhã e levar também o Evangelho de Jesus. Amém. A oportunidade que Deus te der, faça isso que a mensagem te disse aqui. Seja um embaixador. Amém. Eu vou estar lá no Hospital Santa Rita. Você vai estar lá no seu trabalho, na sua escola, e você cumpra esse chamado. Amigos de missões, nós já estamos orando e preparando para implantar. Faltava o trabalhador para a seara. Oxe, glória a Deus. E aí, Aleluia.
se coloca à disposição dessa noite. Mas Marcelo sozinho fica ruim. Sempre eu gosto que tenha, no mínimo, 2. Amém. Então se levante para poder se juntar com o irmão Marcelo. Amém. E abraçar esse ministério que já é a preparação para a embaixada e para as mensageiras. Amém. Eu também seria muito injusto se eu não fizesse um agradecimento também de púlpito aqui ao Gabriel. Gabriel também. Dá um tchau aí, Gabriel, pessoal aí. Todo mundo aí, olha lá para trás da gente, ó. Aquele lá é o filho de Soli, todo mundo sabe. E Gabriel foi conselheiro muito tempo aqui dos embaixadores. Por exemplo, de Otávio, né? Não sei se de Gui. Não, né, Gui? Quando você chegou, ele já tinha ido embora. Então, Gabriel, tá vendo que seu trabalho lá atrás continua dando fruto aqui. E daqui a pouco você está voltando, não é isso? Amém, glória a Deus. Eu nem esperou isso. Para a gente finalizar esse culto, eu também quero agradecer a você que nos visita nesta noite, tanto online, né, que nos visita aí, quanto está aqui. Lore e o seu esposo, sempre bom vê-los. Esses dois parecem até irmão, né? Mas não, é esposo, marido e mulher. São amigos pessoais da família Roseno. E com certeza veio aqui abrilhantar a apresentação, né, do pequeno Nu. É sempre bom ver vocês. Olha como é importante. Marcelo trouxe Lucas. Lucas se decidiu ao Senhor. Hoje o Lucas trouxe mais um casal ali, ó. Trouxe 2 visitantes. Dá um tchauzinho aí para o pessoal ver vocês aí. Sejam bem-vindos. Espero que essa não seja a primeira vez que eu veja vocês e última. Quero ver vocês agora. Esse é o problema, tá? O problema é que é a solução. Quero ver vocês agora todo domingo. Todos vocês que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Deus continue abençoando poderosamente. Agora eu vou encerrar. Pessoal, olha a cara de tristeza de vocês. Coloque sua mão assim no seu coração, por favor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Com a oração silenciosa, o culto está encerrado, já que o irmão Vô, meu irmão Diácono Oswaldino oraram, e você vai poder dar um abraço no pastor Ferrari, o Emerson Ferrari ali na porta juntamente comigo, tá bom? Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém. Tchau.